Fala, galera, vamos lá, vamos retomar os nossos estudos. Sim ou não? Bora? Ó, tem uma galera aqui, né? Deixa eu aumentar minha beleza aqui. Bom, no finalzinho aí, né, quando o Zoom nos cortou, não é verdade? Eu estava falando para vocês a respeito do projeto aí, né? Comentando sobre o projeto, falando a respeito do nosso projeto aí, ele já está todo montado aqui. Já vou só comentar com vocês aqui. Então, falei a respeito das situações de contextualização que vão ser pró e você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a afirmação e problematização do tema por contraste, né? Quer dizer que essa situação não se verifica dentro do âmbito educacional, que é necessário, né? Então, se discutir a respeito disso. E aí, quais são os recortes que eu tenho aqui? Primeiro, a questão da ausência de disciplina. O uso excessivo do celular dentro do âmbito educacional, né, a gente tem um problema com relação à questão da disciplina, que a galera não tem disciplina para poder fazer um uso comedido. Segundo, a cultura do status social. Eu vou ter um entrave ali, né, para a galera que quer se expor ali, que quer se exibir ali com relação à questão do telefone. Isso vai gerar uma situação de discriminação, de preconceito com relação aos alunos dentro de sala de aula por, né, o fulano tem um celular, tem um iPhone 11 Pro Max, não sei o que, Ultra Power Mega Hiper, né, e todo mundo fica... né? E aquele cara que tem um celular ali que não é tão tecnológico ali, né? E às vezes o professor resolve mediar o uso do celular ali dentro da sala de aula e fazer a utilização, pede que a galera traga os celulares e tal. Fica um negócio meio complicado, a gente tem que pensar nisso, né? Outra situação, a exposição do jovem a um conteúdo excessivo. Isso é um problema também, né? Por quê? Porque eu ponho um celular ali e falo para ele que ele pode usar e ele está sendo exposto a um conteúdo em excesso. É muito conteúdo e o que acontece, né? Ele não consegue assimilar tudo aquilo ali, às vezes bagunça a cabeça dele. Professor, Dessart e Destart são a mesma coisa? Sim, são sinônimos, tá? Dessart e Destart. É a mesma coisa que este e esse, né? Tem aplicações próximas? Tem aplicações próximas, tá bom? Então, sim, nesse caso de Dessart e Destart, sim, né? Você pode utilizar como conclusivo, conectivo conclusivo. Tá bom? Vamos lá. Continuando então, né? Olha só, a exposição do jovem a um conteúdo excessivo é isso. Internet tem tudo que você quiser aprender, né? Tem várias coisas e tem aquela galera que tem aquela mania de acumulação. Nossa, esse PDF aqui vai ser massa, esse aqui vai ser interessante. Nossa, olha só para você ver isso aqui. E vai baixando tudo. Lê a metade do que baixa? Esse é o problema, né? Conteúdo excessivo que às vezes faz é confundir. Não é verdade? Quebra de limites de acesso. O que eu tenho aí? Eu tenho aí o seguinte, não há mais, né, uma barreira, não há mais um controle dentro da sala de aula com relação à questão do celular. O aluno pode acessar tudo que ele quiser, né? Não tem como eu falar, galera, hoje vamos usar, por exemplo, o Edmodo, né? Vou ensinar vocês a usar o Edmodo. Vamos criar um ambiente virtual lá no Edmodo educacional. O Edmodo se assemelha ao Facebook, né? É uma plataforma como se fosse o Facebook aí, voltada para o educacional, onde os alunos podem postar fotos, eles podem postar comentários, eles podem fazer de tudo. E o professor também. Só que é mais voltada para o educacional, é mediada pelo professor. O professor é o moderador ali daquela comunidade. Só que o que acontece? Funciona muito pouco, né? Por quê? Porque demanda formação do professor para poder mediar e demanda também um tempo que o professor não tem e não está sendo pago para poder fazer aquilo ali. Então, assim, o cara tem que fazer por amor. A gente tem essa problemática também, que a remuneração do professor, eles concentram ela basicamente no momento em que ele está dando aula e que não se percebe que antes da aula existe todo um processo. Após a aula existe todo um processo que é necessário para quê? Para a solidificação, para a cristalização do conhecimento do aluno. E eles não valorizam isso, né? Poucas as escolas são que valorizam essa situação, né? Que trazem um plantão, que trazem alguma coisa nesse sentido aí, né? Dentro do estado, por exemplo, o cara dá 21 aulas, recebe por 30. Aquelas 9 aulas é para ele poder fazer uma preparação. Será que rola? Você entendeu? Mas será que 9 aulas é o suficiente para ele fazer uma preparação, para ele acompanhar o aluno, para ele poder desenvolver um projeto?
o professor doa-se muito mais do que o que ele é pago para poder fazer ali, né? Então a gente tem que pensar nessa questão aí e pensar no quê? Na formação que esse cara tem. Às vezes ele não está preparado para poder aliar e mediar uma tecnologia, né? E por último, a falta de acompanhamento dos pais, né? Os pais não estão fazendo ali um acompanhamento, não é porque eles não querem, porque às vezes eles também estão envolvidos com outras práticas, eles estão envolvidos com, como que eu vou dizer para vocês? Eles estão envolvidos com o trabalho deles, com a carreira profissional deles, e eles não têm tempo para poder estar ali, né, acompanhando diariamente ali o processo do filho, o que é errado, né, que deveria acontecer. Esse acompanhamento aí da família é fundamental para quê? Para o progresso do aluno dentro de sala de aula, né? Isso tudo são causas, né, do uso excessivo do telefone, você entendeu? Causas. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, a cultura do status social, ter um telefone de ponta. O que adianta eu ter um telefone massa se eu não vou mostrar ele para ninguém? Pegou? Né? E o ambiente escolar é a comunidade mais interessante para o aluno ali, dependendo né, da situação. É onde ele tem contato com o maior número de pessoas, certo? Então tem essa questão. Outra situação. A falsa... Ó, aí agora a gente já entra em consequências, né? O aluno que é exposto a um excessivo conteúdo ali, que ele não tem barreiras ali para poder acessar, ele tem a falsa sensação de que o poder dele é muito grande ali dentro daquele aparelho, que ele tem um mundo e que ele pode pesquisar tudo, e aí ele para e pensa, peraí, eu não preciso de um professor. Eu não preciso prestar atenção nessa aula. Eu consigo ver tudo no YouTube. Conversar aqui, vou socializar com meus amigos, depois eu vejo uma videoaula sobre esse assunto aí, tá massa, tá tudo ok. Só que ele esquece que dentro da casa dele, ele não tem ninguém colocando ele numa situação de educação. Ele não tem disciplina, às vezes, para poder ver aquela videoaula. Ele não tem um apoio para poder tirar uma dúvida a respeito daquilo ali. Ele não tem uma atividade direcionada para ele para poder solidificar, cristalizar aquele conhecimento. E tudo isso faz parte do processo. E não só a explicação do professor, não é verdade? Então, a gente tem essa situação. Outra coisa, a diferença entre o acesso ao conhecimento e o domínio do conhecimento. Ter acesso, todos nós temos. Mas só porque eu tenho acesso a um conteúdo sobre, por exemplo, marketing digital, marketing no Instagram, isso não quer dizer que eu vou ser o melhor marqueteiro no Instagram que existe. Tá entendendo? Esse é o grande detalhe. Ter acesso ao conhecimento não quer dizer que você tem domínio. É a mesma situação aí de falar, tem várias aulas na internet, no YouTube, que eu posso acessar, eu posso ver, e eu estava vendo isso aqui, professor, era assim, assim, assim. Mas será que tem domínio do conteúdo? Esse é o grande problema. É um complemento? E é muito massa. Eu sou muito a favor do conteúdo digital, certo? Mas o que acontece? A aula, velho, aqui, essa interação que existe aqui, nada vai substituir. Por quê? Porque a dúvida surge na hora, você já tira ela ali. Você tá vendo um vídeo, às vezes, você faz responder uma semana depois, ou às vezes nem te responde, né? Então a gente tem essas situações. E depois, por último, né, o uso excessivo do celular também incita a prática do plágio como consequência, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar estruturas prontas e dizer que é seu, né? Copiar propriedades intelectuais de outras pessoas e dizer que é seu. Pegar um negócio pronto na internet e falar, ó, tá aqui, tá massa, isso aqui, ó, né? E aí quando, por exemplo, eu plagio uma redação, pego um esqueleto pronto lá e coloco só algumas palavras, e a corretora vai lá e encontra aquela redação na internet e zera por plágio. O cara fala assim, poxa, o que aconteceu? Ainda fica chateado, né? Ou então, quando ele põe uma estrutura pronta lá e aquela estrutura tem um defeito, por quê? Porque ela não se encaixa direito com aquele tema. Aí o aluno recebe uma nota que não é aquela que ele esperava, que é boa, máxima, às vezes, né? E ele fala assim, poxa, mas essa redação aqui tem nota máxima, não sei na onde. Aí o professor olha assim e fala, mas como assim? Você já escreveu essa redação para outro lugar? Não, não é minha, não. É assim, assim, assim. Aí a casa cai. É ou não é? Por quê? Porque existe a questão da prática do plágio, entendeu? Não há problema nenhum em utilizar um esqueleto para poder aprender a estruturar a sua redação. Mas o esqueleto é um trampolim para você se emancipar, né, com relação à questão do texto. Você entendeu? Buscar a sua emancipação textual, você vai, é claro, que ver outros modelos. É necessário que você veja como que se escreve da maneira correta. Mas o problema é você viciar e ficar dependente daquilo ali.
né? Viciar e ficar dependente daquilo ali e não entender como é o processo de escrita, de produção. Porque na hora do Enem, é você e Deus, né? Se você for cristão. Tem esse também, né? Porque senão você tá sozinho. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam isso. Tá certo? E aí, então, é a questão da prática do plágio que a gente tá falando. Depois, Dessart. É evidente a necessidade de ações que regulem o acesso dos jovens e crianças aos meios tecnológicos. Pega aqui. Por que eu tô te mostrando esse modelo de tese primeiro? É uma das técnicas de se marcar tese dentro do seu texto. Se marcar o quê? Posicionamento dentro do seu texto e tornar o seu texto argumentativo. Estou soluçando, peraí. Porém, não existe apenas essa forma de se fazer uma tese, de se marcar um posicionamento dentro do texto, dentro da redação do Enem. Mas estou te explicando esse primeiro, para quê? Para que daqui 8, 10 aulas você já esteja num padrão 800, 900 mais seguro. Qualquer tema que cair, você vai ser 800, 900 mais. Certo? Com essa tese. Depois eu vou te ensinar a fazer uma tese que somada ao tema, aliás, somada o seu argumento, somado à sua tese, ele comprove o tema, entendeu? Ele comprove a problemática do tema. Então, nós vamos trabalhar com uma situação triangular aí para poder formar uma tese legal também, que ela alie o quê? Seu argumento com a sua contextualização, né? E forme o quê? E forme a problemática do tema. Nós vamos falar a respeito de tudo isso, mas primeiro eu quero que você entenda isso. Fecha seu parágrafo, certo? Se posicionando contra o problema. Essa é uma forma de marcar tese, de marcar posicionamento. Fecha seu parágrafo se posicionando, antecipando a ideia de solução, que você é contra o problema, que essa situação não pode se perpetuar, que alguma coisa tem que ser feita para poder resolver o problema e que, se isso for feito, a sociedade vai ser beneficiada. Com o quê? Deixando de ter esse prejuízo do problema e retornando à sua condição de justiça ou harmonia. Entendeu a ideia? A ideia é essa. Não quer dizer que você tem que copiar os meus dizeres, mas você vai criar o seu. Sua redação tem que ser estritamente original, tem que ser sua, né? Para ser o quê? Para falar assim, não, fui lá e conquistei e eu domino esse negócio aqui. Tá certo? Essa é a ideia. Beleza? Então aqui a gente fecha a discussão do tema e eu vou... Acho que eu já falei da competência 1, estava começando a 2 com vocês. Confirma para mim. Se tiver dúvidas, agora é a hora de falar, galera. Tá tudo tranquilo? Tudo numa nice aí, pessoal? Hã? Sim ou não? De boa, tudo ok, beleza? Uhum, massa. Então vamos lá. Agora eu vou jogar a tela aqui então das competências aqui. Eu já falei para vocês. Galera, o que eu havia falado para vocês no começo? Como funciona a competência 1, como que é critério? O critério do Enem, ele não vai contar a quantidade de erros que você tem, certo? Então eu falei para vocês aqui na competência 1, e a gente vai, então, olha só, o que vai ser cobrado de você, como vai ser avaliado. Eu fiz um panorama das competências, certo? E depois, o que eu fiz? Eu falei para você o que vai ser avaliado. Domínio da gramática, estética textual, diferença de modalidade oral escrita, norma padrão e suas aplicações, semântica, regência, concordância. Fui explicando cada um dos tópicos para vocês aqui, ó. Certo? Ficou claro isso aqui para vocês, não ficou? Agora, como que é que a escola, você entendeu? Como que o professor de redação, como que o corretor da escola vai pontuar você, certo? Quais são os critérios de correção que são utilizados na escola e como é que isso acontece lá no Enem? É igual? Digo para vocês que não. Por quê? Porque lá existe um critério, certo? Que ele não classifica, ele não conta quantos exatos erros você teve dentro da sua redação, né? Ele vai ser, olha aqui, ó, aqui a gente cria um critério, olha só, até 2 erros diferentes você ainda fica com 200. Você pode errar 2 vezes na sua redação, né? Até de 2 a 5 erros, você vai ganhar 160, certo? De 5 a 10 erros, 120. De 10 a 15 erros mais traços de oralidade, ou então com traços de oralidade,
você fica com 80 pontos, né? Mais de 15 erros e constantes marcas de oralidade, você vai ficar com 40 pontos. E total desconhecimento da norma padrão, você zerou. Pegou? Muito difícil zerar uma competência como essa, tá bom? Vamos lá, então. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Desculpa, não era aqui ainda não, era aqui. Quero que vocês entendam o seguinte. Lá no Enem, o corretor tem 3 minutos para corrigir sua redação. Você acha que ele vai ler a sua redação, pontuar todos os erros e depois vir e contar os erros? Só para ele fazer isso, ele já gastou mais de 3 minutos e o que aconteceu? Deixa eu te explicar. O que aconteceu? Ele já gastou mais de 3 minutos e ele ainda não conseguiu contar os erros para poder fazer essa classificação aqui. Então, lá no Enem, sua redação ela é classificada assim, ó, ele faz uma leitura da sua redação, rápida, você entendeu? E ele vai percebendo os erros. E ele tem uma impressão da sua redação. Ele tem uma impressão da sua redação. Qual que é a impressão que ele tem? Sua redação teve, no máximo, 2 erros. Sua redação teve poucos erros. Sua redação teve alguns erros. Sua redação teve muitos erros. Esses são os 4 níveis, você entendeu? Que você tem aí com relação às normas gramaticais, a norma culta da língua portuguesa, pontuação, acentuação, ortografia, que mais? A crase cai em acentuação, né? Então é pontuação, acentuação, ortografia, que mais que a gente tem aí em gramática? Concordância, regência, você entendeu? São os erros de gramática da norma culta da língua portuguesa. Esse é uma parte do critério 1 da competência 1. Então, são chamados desvios da norma culta. Beleza? Segunda parte, ele vai ler o seu texto. Você intercalou muitos textos, você dificultou a leitura dele, então tem problemas na construção sintática, você entendeu? Você pôs uma vírgula separando o sujeito do predicado, você colocou, por exemplo, primeiro o predicado, depois o sujeito inverteu e prejudicou na fluidez da leitura do texto. No bom entendimento do texto. Sua redação não ficou clara? Então, quantos erros sintáticos tiver, ele vai falar que a estrutura do seu texto, a estrutura sintática, ela é precária, deficitária, regular, boa e excelente. São 5 níveis, certo? E aí, de acordo com essa classificação, é que ele vai te dar a sua nota. Você entendeu? De níveis, nível 1, nível 2, nível 3, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nível, ó. Nível... Aliás, tem nível 0, né? Nível 0? Não, nível 1. Então, aqui, ó. Olha aqui. Não, nível 0. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Nível 5, o negócio está excelente. Deixa eu mostrar o documento para que vocês vejam. Vou mostrar o documento do Manual do Corretor do Enem para vocês. Espera aí que eu vou abrir esse negócio aqui. Cadê? Tá aqui. Não tá aqui. Escolas Enem, eu acho que é aqui. Não, gente. Cadê o Enem? Aqui. Perdido no meu próprio... Redação, aqui, Enem. Atenção. Tá abrindo aqui, gente, rapidão. Já vou compartilhar com vocês a tela, então. Olha só. Esse aqui é o documento que fala... Presta atenção. Opa! Agora vai. Esse aqui é o documento, olha só, é módulo 3 do curso de capacitação do corretor. Então, quer dizer que não é a primeira situação, mas ele fala da competência 1. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Cadê? Tá em cima, passei. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Eu vou aumentar para que vocês possam ver. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nível 0, estrutura sintática inexistente, independente da quantidade de desvios. Então, quer dizer, não tem estrutura sintática. Você não sabe colocar sujeito, predicado, você não sabe colocar as situações ali, você não sabe organizar frases. Você zera.
É muito difícil você ter uma pessoa que não saiba fazer isso, né? Mas pode acontecer. Tá? Aí o que eu tenho no nível 1, que é quem vai ficar com 40 pontos? Estrutura sintática deficitária e muitos desvios. Você tá vendo? Não tem a quantidade aqui? Não tem no manual, mas eles vão ensinar como chegar nisso aí, tá? Aí depois, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Então aqui é com muitos desvios, certo? Aqui é ou muitos desvios, ou um ou outro. Aqui tem que ter os dois para poder encaixar no nível 1. Pegou? E aí você perceba que aqui é o quê? Deficitária e aqui é muitos desvios. Se tiver os dois juntos, nível 1. Se tiver ou um ou outro, nível 2. Pegou? Se eu tiver, por exemplo, estrutura sintática excelente, mas eu tiver muitos desvios, eu caio para o nível 2. Acredita nisso? Se eu tiver estrutura sintática regular, mas eu tiver muitos desvios, eu caio para o nível 2. Se eu tiver estrutura sintática boa, mas tiver muitos desvios, é nível 2. Se eu tiver estrutura sintática excelente, mas eu tiver alguns desvios, eu caio para o nível 3. A característica que vai ser penalizada é sempre o seguinte: se eu tiver característica de um nível inferior, sua nota vai estar ali, mesmo que a outra característica seja de um nível superior. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó, dentro da cartilha aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Nível 2, estrutura sintática deficitária e alguns desvios, poucos desvios ou no máximo 2 desvios. Tá vendo isso? Agora, se eu tiver muitos desvios e mesmo assim a minha estrutura sintática for regular, boa ou excelente, eu continuo no nível 2. Então, quer dizer, eu sempre vou estar no nível 2. Se eu tiver uma ou outra característica, apareceu muitos desvios ou apareceu estrutura sintática deficitária, eu sou nível 2 automaticamente. Pegou? Porque sempre eu vou ser pontuado pela característica do menor nível. Apareceu a característica de um nível menor, eu já caio para ele automaticamente. Então, quero que vocês entendam isso, tá? Isso aqui é o documento oficial do INEP. Não sou eu que estou inventando, não, como eu disse para vocês. Tá vendo aqui, ó? Olha só. No máximo, ó, para ter, olha só, o nível 5, para ter o nível 5, eu posso ter no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Então, quer dizer, são 2 erros gramaticais. Aí é onde chego, na onde eu queria mostrar para vocês. Para a gente poder corrigir a redação de vocês com o máximo de proximidade do que o Enem corrige, a gente criou esses critérios aqui, ó. Que são o quê? Para continuar com 200, você pode ter até 2 erros na sua redação. Viu isso? Se você tiver de 2 erros a 5 erros, você já entra para quê? Para 160. Você entendeu? Porque aí já é considerado o quê? Alguns erros. Né? Até no máximo 2 erros diferentes são o quê? São poucos erros. Agora, quando você entra em alguns erros, você já cai para 160. Entendeu como que a sua avaliação, a sua redação vai ser cobrada? Então, nós estabelecemos aqui umas normas aqui mais objetivas para que você pegue a sua redação e você consiga conferir a sua redação. Eu vou mandar esse PDF para vocês das competências assim que eu terminar as competências, para que você pegue a sua redação e você consiga confirmar. Ah, realmente, minha nota está justa. Não, entendi. Tá certo. Não, isso aqui é justo, tá válido, exatamente existe isso aqui. Quando eu faço um vídeo de orientação para o aluno sobre a redação dele, eu abro ela corrigida e aplico isso aqui, ó, esses critérios aqui para poder mostrar para o aluno. E os erros que ele tem, eu ensino ele como evoluir a respeito do erro, tá bom? A gente vai ter essa oportunidade aí logo mais, tá certo? Dentro das nossas aulas, de avaliar as redações dos alunos e mostrar por que a nota dele é aquela mesma, certo? E aí, por que eu falei para vocês que é muito mais possível que o aluno tire uma nota maior no Enem do que com o meu trabalho, com o meu método e com a minha correção? Justamente por conta disso. Por quê? Porque eu vou pontuar todos os seus erros e eu vou ser mais criterioso do que o Enem. Vou te treinar no hard para quando você chegar lá, você ter a possibilidade de ter uma surpresa melhor do que o que você está esperando. Por exemplo, você está 880, pode ser que lá no Enem você pegue um 900, 920. Mas eu vou te treinar no hard. Porque é melhor você chegar lá e ter uma surpresa boa do que eu te dar um 960 e chegar lá e você pegar um 800, um 840. Aí você vai ficar chateadão. Nossa, eu só tirava nota acima de 900 lá na escola, vem pro Enem e tira uma nota 920, tira uma nota 880, uma nota 840. Aí você vai ficar chateadão. E eu vou estar te enganando. Não vou te dar nota se você não tiver essa nota. Tá entendendo? Vamos falar a verdade. Competência 2, galera. O que vai ser avaliado? Vai ser avaliado você entender o tema, organizar as ideias e aplicar essas ideias. Esse é o geral. Como que é essa situação?
você vai compreender a proposta de redação. Está falando sobre o uso excessivo de celular no âmbito educacional. Então, quer dizer, o tema já está dizendo sobre um problema. Quais são as consequências desse uso excessivo? Então, a gente vai mostrar que esse uso excessivo ele prejudica. Eu vou recortar as consequências ali. Vou dizer primeiro o que é a causa desse uso excessivo, o que gera o uso excessivo, você entendeu? E depois eu vou dizer quais as consequências que vão ser tratadas ali. E depois vou tentar solucionar tudo isso. Ficou claro para vocês? Até aqui tá massa? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Muito bom. Teoria é muito importante, entender o processo é muito importante, né? Então vamos lá. A competência 2, então, ela vai cobrar de vocês relacionar conhecimentos de outras áreas. Não só das áreas que vocês estão estudando aqui na escola, mas também, por exemplo, direito, que mais que a gente tem que vocês não estudam aqui? Economia, você entendeu? Se você consegue ter um domínio a respeito disso, ou se você pesquisa e você aprende sobre aquilo ali e coloca ali dentro, isso pode ser considerado como uma contextualização, né? Ah, cinema, teatro, isso aí tá onde, professor? Tá na disciplina de artes. É contexto também, você pode usar sem problema nenhum, tá bom? Só toma cuidado para não enveredar para descrever o enredo e fugir parcialmente do tema. Estruturação de um texto dissertativo, saber o que colocar em cada parágrafo. Por exemplo, na introdução, contextualização, afirmação e problematização do tema, recorte temático e tese. Isso aqui tem que ter dentro do seu parágrafo de introdução. Se você não coloca isso, seu texto vai estar, né, vai ser penalizado aqui na competência 2. Por quê? Porque a estrutura dele não está completa. Pegou? Onde você perde ponto? Às vezes você deixa de colocar um dos itens que é necessário. Na microestrutura, dentro do parágrafo, na subdivisão do parágrafo, você tem que considerar todos os pontos. Nós vamos falar sobre estrutura na próxima aula, né, nossa, que, assim, será daqui 2 aulas, né, daqui 2 quintas, porque eu não consigo fechar as competências todas nessa aula ainda, tá bom? Vamos lá? Aí, olha só, presta atenção. Opa, foi muito. Então, você entendeu que aqui, a própria competência está falando assim, ó, olha aqui, ó, o critério que você tem aí atrás na sua folha, tá assim, ó. Compreender a proposta de redação, primeiro. Então, você tem que ler a coletânea vai circunscrever para você. Está falando, por exemplo, a de hoje, está falando sobre a parte legal. Eu tenho que criar uma lei para poder proibir o celular? Será que essa é a saída? Não. Eu tenho que aliar a tecnologia ao conhecimento, ao ensino, à educação. De que maneira? Mediando, regulando o uso dentro de sala de aula. Essa é a ideia a se pensar aí, porque a coletânea está falando de leis e lá está falando que as leis não vão funcionar. Proibir para o aluno é pior. Você tem que negociar com ele, você tem que mediar aquele uso. Essa é a saída, entendeu? E a coletânea está falando disso. Então vamos colocar isso dentro da nossa redação, entendeu? E isso é compreender a proposta de redação. Segundo item da competência 2, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Aí aqui você tem 2 possibilidades de fugir do tema. Quais são as 2 possibilidades? Desculpa, de zerar a redação. Fugir totalmente do tema e fugir totalmente do gênero. Quando acontecer uma das 2 situações, sua redação já é zerada automaticamente toda. Não é só essa competência, mas ela é toda. As outras competências não serão corrigidas, certo? Quer ver esse negócio? Olha aqui para você ver, ó. Cadê o trem? Tá aqui. Vamos lá. Não é aqui não. Vou fechar. Aqui. Olha aqui. Módulo de leitura 4, né? Material de leitura 4, módulo 4, competência 2. Competência 2, então, né? Aí ele vem falando de ser sigiloso, a referência, importantes para a aplicação da grade específica, né? Olha aqui, nível 1, né? Vem falando, olha aqui, ó, tangência, aglomerado de palavras, traços constantes de outros tipos textuais, parte de textos embrionários. Tá vendo isso? Conclusão finalizada por frase incompleta, muitos trechos de cópias de textos motivadores, tá vendo? Então ele vem falando de tudo aqui. Mas eu quero que vocês vejam uma coisa importante aqui, ó. Quer ver? Não é isso aqui não. Também não. Não.
Não. Tá? Não tá nesse documento? Não, é isso aqui. Vou pegar lá. Pera aí, rapidão, galera. Aqui, ó, cartilha do participante. É nela. Aí na cartilha do participante. Na verdade, é o que sempre teve escrito aí pra galera aí, que a galera, né, às vezes não vê o que está acontecendo ou não tenta ver esse documento aqui. Aqui, ó. Lá na competência 2. Vou encontrar aqui mais fácil assim, ó. Aqui, competência 2 aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, agora eu vou aumentar para chegar lá naquele ponto que eu quero mostrar para vocês. E o que eu estou dizendo, se você fugir do tema ou do gênero, já zera, não é aquela coisa assim, ah, professor, como que zera de uma vez? Olha aqui, ó. Para evitar que seja atribuída nota zero ao seu texto por fuga ao tema, você desenvolve uma discussão dentro dos limites do tema definido na proposta. Mencioná-los apenas no título, por exemplo, ou deixá-los subentendidos, supondo que a banca irá saber sobre o que você está falando, não é suficiente. Por isso, muita atenção na abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Aí ele vem aqui, ó, outra informação importante aqui também, ó. Atenção, ó, será atribuída nota zero à redação que não obedecer à estrutura de argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir o texto a uma narração de uma história ou a um depoimento de experiência pessoal. No processo argumentativo, é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir à narração. Né? Então, percebam, né? Ele tem uma outra aqui, ó. Se sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender à estrutura dissertativo argumentativo, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Ou seja, zerou, acabou, já era. Nota zero se fugir do tema ou se fugir da estrutura. Entendeu? Faz um poema lá para você ver. Faz uma narrativa, uma descrição lá para você ver. Né? Foge do tema. Começa a contar, falar, por exemplo, de um episódio de uma série e vai contar a história da série e esquece de discutir o tema. Você vê, zerou. Não tem como, você vai zerar a sua redação, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Tá na cartilha do participante e você tem que considerar essa situação, beleza? Competência 2 aí. Competência 2 tem o poder de zerar. Olha só, não atender às exigências da competência 2, você corre o risco de zerar toda a redação. As outras competências nem são corrigidas, né? Aí tem gente que fala, não, isso não acontece, não é possível. Cara, tá no documento oficial. Toma bastante cuidado com isso, tá certo? Bom, e aí então vamos continuar aqui. Não é esse negócio aqui, eu acho que eu tenho um outro maior, cadê? Não, é esse aqui mesmo. Vamos só apresentar ele aqui, né? Então, o que eu disse para vocês, olha só. Estruturação do texto, tudo e tal. E quais foram os critérios que a gente criou para poder mostrar isso aqui para vocês de uma maneira mais fácil, para que vocês entendam, né, a correção. Você discutiu muito bem o tema, você abordou todos os aspectos que ele está pedindo ou faltou alguma coisa? Se você tiver feito o tema muito bem desenvolvido, você tem 1 ponto para conseguir 200. Você usou referências, contextualizações, citações, repertório sociocultural na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2? Se você usou 3 contextualizações aí, você tem mais 1 ponto para conseguir 200. Só que na competência 2 são 3 pontos para conseguir 200. Faltou o quê? Seu texto, você apresentou pleno domínio do tipo textual? Você escreveu, de fato, uma dissertação argumentativa? Tem argumentação? Tem a situação da dissertação? Você falou sobre o tema e você colocou sua opinião e defendeu o seu ponto de vista? De maneira que você não usou primeira pessoa, que você não usou segunda pessoa, que você não colocou trechos que são característicos de outro tipo textual? Aconteceu isso? Se aconteceu, pode ter certeza
que você vai ganhar 200 nessa competência, certo? Como que você não ganha 200? Ó, agora eu vou mostrar as outras situações aqui. Professor, o processo narrativo pode ser colocado em qualquer parte da redação ou especialmente na... Olha, é legal que seja colocado na introdução, porque, por exemplo, você está na argumentação lá, que é o desenvolvimento, né? E você põe uma narração lá, fica meio deslocado. Você pode perder ponto aqui nessa competência. O narrativo é melhor que você faça lá. Ou então que você faça no desenvolvimento, na parte de citação. Por exemplo, né, se eu estou falando a respeito de... Eu lancei um tema para a galera do meu essa semana, que foi o seguinte: o Tribunal da Internet e a cultura do cancelamento, certo? Né? Lancei esse tema lá para a galera lá, o Tribunal da Internet e a cultura do cancelamento. O que é que eu tenho ali? Eu tenho, por exemplo, eu sugeri para eles alguns episódios da série Black Mirror, né? Por exemplo, White Bear, White Christmas e Nosedive. São os 3 episódios lá em que Black Mirror fala a respeito dessa questão do cancelamento. Cancelar-se pessoas da sociedade. O cara vira um borrão invisível e tal, aquela coisa toda. Se eu começar a contar demais, narrar demais isso aí, eu fujo. Mas falar que dentro do episódio a questão a temática da cultura do cancelamento é abordada de uma maneira bastante explícita, sem problema nenhum. Eu narrei uma parte, mas eu não vou ficar narrando demais o negócio, porque senão eu fujo. Beleza? Tranquilo? Esse é um dos grandes problemas que havia antes de 2018 e que em 2018 eles recomendaram na cartilha que não se usasse séries, filmes e livros. Por quê? Porque a galera empolga narrando o enredo e esquece de dissertar. E isso aí zera a sua redação, dá fuga total. Tá bom? Vamos continuar então. 160, galera. Tema bem desenvolvido, mas não completamente explorado. Referências estão presentes e pleno desenvolvimento textual. Então, quer dizer, faltou um item lá do tema que você não contemplou. Aí você já cai para 160. Beleza? Depois, 120. Tema desenvolvido adequadamente. Quer dizer, você